Olá pessoal, vamos seguir então com o nosso estudo de triângulos e vamos observar mais uma ferramenta para que possamos utilizar nos nossos triângulos retângulos. Vamos falar hoje de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então vejam só, quando a gente estava estudando as relações métricas do triângulo retângulo, nós conseguimos adaptar ou relacionar medidas do triângulo, fazendo com que, conhecendo duas das suas medidas, a gente pudesse determinar as demais. Hoje nós vamos começar a trabalhar com os ângulos nos triângulos retângulos em especial. O que nós queremos desenvolver aqui? Nós queremos pegar o nosso triângulo retângulo que nós já conhecemos, onde nós tínhamos a hipotenusa e os seus catetos, e fazer uma observação a respeito dos seus ângulos agudos, que eu chamei aqui de alfa no vértice C e θ no vértice B. A partir do momento que eu observo esses dois ângulos agudos no triângulo retângulo, eu passo a dar aos meus catetos os sobrenomes para eles. Então, olha só, se eu olhar no ângulo θ, o cateto B está à sua frente. Então, nós vamos dizer que ele é cateto oposto. Já o cateto C está ao lado do ângulo θ. Então, ele é chamado de adjacente. De outro lado, lá no vértice C, onde nós temos o ângulo alfa, nós podemos dizer que o cateto C é oposto, ele está à frente do ângulo alfa. E, por sua vez, o cateto B está ao lado do ângulo, então ele é adjacente ao ângulo alfa. Aqui em cima tem um resumo, ó. O B é cateto oposto para θ e cateto adjacente para alfa. O C é cateto oposto para alfa e cateto adjacente para θ. Isso é bastante importante que nós consigamos localizar. Vamos seguir então. O que nós vamos fazer? Quando a gente fala de razão, vamos lembrar que a razão é uma divisão. E aí a gente vai primeiro observar esses triângulos aqui. Olha só, eu fiz dois feixes de reta, ou duas retas unidas num vértice e comecei a construir triângulos retângulos aqui, fazendo com que esse feixe de paralelas intercepte aquelas duas retas transversais. Qual que é a ideia? A gente consegue ver facilmente que como todos esses triângulos têm ângulos retos e todos eles têm o vértice A em comum, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, que é semelhante ao triângulo AFG. E aí a gente viu, lá na nossa discussão a respeito de semelhança de triângulos, que sempre que eu digo que triângulos são semelhantes, eu posso dizer que os seus lados são proporcionais, o que significa dizer que quando eu aumento uma quantidade de um lado, proporcionalmente a outra também será aumentada. E aí eu fiz aqui, ó, o primeiro triângulo tem um cateto 3 e outro cateto 4. O próximo triângulo tem um cateto 6, só para ficar fácil a gente ver aqui, é o dobro de 3, e portanto o outro cateto é 8, que é o dobro de 4. Por último, o triângulo grandão, um cateto mede 9, que é o triplo de 3, e o outro cateto mede 12, que é o triplo de 4. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que se eu fizer uma razão entre os lados de cada um desses triângulos, que é a razão, dividir dois lados, pegar dois lados quaisquer. Se eu dividir 3 por 4, poderia ser 4 por 3, desde que eu fizesse em todos os outros da mesma forma. 3 dividido por 4 é igual a 6 dividido por 8, igual a 9 dividido por 12. Então, sempre que eu pego triângulos semelhantes, ou seja, que possuem os mesmos ângulos, a razão entre seus lados é sempre igual.
E daí criou-se então algumas razões que têm nome na matemática. Quais são as razões? O que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Cada uma dessas razões é uma razão entre dois lados do nosso triângulo. Então, olha só, o que é o seno? O seno é a razão, a divisão entre o cateto oposto de um determinado ângulo pela sua hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, a tangente de um determinado ângulo. Vejam que é importante que a gente saiba qual é o ângulo que a gente está trabalhando, né? A gente tem a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Se a gente voltar lá no nosso primeiro exemplo, no primeiro triângulo que a gente desenhou, eu vou devolver ele aqui rapidinho só para quem não lembra dele lembrar, né? Então a gente tem lá, ó, o ângulo θ e o ângulo α. E o que eu fiz aqui? Opa! Naquele triângulo que eu acabei de mostrar para vocês, o seno de θ é B sobre A. Vamos voltar aqui com o triângulo. Seno de θ. Quem é θ? θ é esse cara. Seno é cateto oposto, este cara, dividido pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. B sobre A. Vamos olhar lá. Vamos ver se é isso mesmo. Se vocês quiserem fazer esse desenho para vocês acompanharem, fica mais fácil. Então, B sobre A. Se eu olhar no outro ângulo, agora eu não vou devolver mais o triângulo aqui. Eu teria C sobre A. Vejam que a hipotenusa não muda. O que muda é o cateto, certo? O cosseno é a mesma coisa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Neste caso aqui, cosseno do ângulo θ, C sobre A. Cosseno do ângulo α, B sobre A. E por último, a tangente é a razão entre dois catetos. Lembra, lá no triângulo os catetos são B e C. Então, para um ângulo, para o ângulo θ, é B sobre C. No outro ângulo, como muda quem é oposto e é adjacente, eu tenho C sobre B. Tá? O que nós vamos fazer na sequência aqui é aplicar esse nosso conhecimento. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, onde um dos lados mede 10, um ângulo agudo mede 30, e os lados eu marquei aqui como x e y. E eu quero determinar, logicamente, esses dois valores. Antes que a gente siga, vocês estão vendo aqui no lado direito superior da tela, tem uma tabelinha, né, que são os ângulos notáveis do seno, do cosseno e da tangente, os valores para alguns ângulos que a gente costuma usar. Se não forem esses ângulos, ou a gente usa uma tabelinha que tem o seno, o cosseno e a tangente de todos os ângulos, ou alguém vai fornecer para a gente no problema. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Tem até uma musiquinha, quem quiser procurar na internet aí para lembrar dos valores do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, fiquem à vontade. É importante que desde já vocês memorizem isso aí. Qualquer prova que vocês façam fora do instituto, seja Enem, seja vestibular ou qualquer outra coisa, esses valores desses ângulos notáveis não são fornecidos. Então é importante guardar a tabelinha na cabeça. Então olha só, eu fiz aqui embaixo um resuminho do nosso triângulo. 10 é a hipotenusa, já que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Com relação ao ângulo de 30 graus, que é o que está mostrado ali, x é o cateto oposto, certo? X está na frente do ângulo de 30 graus e y é o cateto adjacente. Beleza, com essas informações nós conseguimos resolver o nosso problema. Antes de seguir adiante, eu só quero lembrar uma coisa. Eu tenho assinalado no meu problema o ângulo de 30 graus. Agora, se eu quisesse, se eu desejasse, por qualquer motivo, trabalhar com um outro ângulo, é fácil que a gente determine quanto ele vale. Lembra que lá no começo do estudo dos nossos triângulos, a gente viu que todo triângulo tem como soma de ângulos internos 180 graus. Então,
se esse ângulo anotado é 30, o outro só pode ser 60, já que um dos ângulos é reto e mede 90 graus. Então, olha só, se eu quero determinar x, eu tenho que pensar sempre assim, tá, eu quero determinar o valor de x. Quem é x? X é o cateto oposto. Então, lembra lá das nossas razões. Eu quero determinar um cara que se chama cateto oposto. Então, ou eu vou usar seno, ou eu vou usar tangente, que são as duas razões que utilizam cateto oposto. Agora, a informação numérica que eu tenho é dada pela hipotenusa. Então, eu quero achar o cateto oposto e eu sei a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que une esses dois elementos? A resposta é seno. Então, eu vou escrever aqui, ó, o seno de 30 graus é a razão entre a hipotenusa, o cateto oposto, desculpa, x pela minha hipotenusa, que é 10. Lembrem, o seno de 30 é um valor numérico que eu posso buscar na minha tabelinha. Está aqui, seno de 30 vale 1/2. Então, aqui eu troco a expressão seno de 30 pelo valor 1/2. E eu acabei de escrever aqui, ó, uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões, que a gente já cansou de fazer a resolução disso aqui. Multiplicar 10 por 1 e x por 2 e chegar que a resposta é x igual a 5. Então, neste triângulo, que a hipotenusa vale 10, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus tem que medir 5. Agora, para eu achar y, eu tenho vários caminhos, né? Eu poderia, por exemplo, usar o teorema de Pitágoras, já que eu conheço dois lados do meu triângulo retângulo, então dá para calcular o y usando o teorema de Pitágoras. Claro, eu não quero fazer. Eu quero achar o y, que é cateto adjacente do meu ângulo de 30 graus. O que eu tenho que fazer? Eu conheço a hipotenusa, que é 10, e também conheço o cateto oposto, que é 5. Eu poderia tanto usar a tangente, como eu vou usar o cosseno. Por que eu preferi o cosseno? Porque para eu usar a tangente, eu tenho que usar um valor que eu encontrei. E pode estar errado. Se pode estar errado, eu posso tentar fugir desse valor, né? Então eu vou calcular aqui, ó, o cosseno de 30, que é o cateto adjacente, no nosso caso y, dividido pela hipotenusa, que é 10. De novo, vai lá na tabela, cosseno de 30 tem um valor. Quanto ele vale? Está escrito ali, ó, cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. De novo, escreve a proporção. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. Multiplicando 2 por y e raiz de 3 por 10, nós chegamos lá que y vale 5 raiz de 3. Se a gente quiser apenas para confirmar esses valores, basta que a gente teste se 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado, ou seja, verifique se esses lados satisfazem o teorema de Pitágoras. Beleza, vamos seguir adiante. O próximo é quase uma brincadeira para lembrar de algumas coisas, né? Ó, eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa mede 10 raiz de 2 e os dois catetos medem y. E os dois ângulos restantes agudos medem x. E aí eu fiz aqui, ó, um resumo do que a gente precisa lembrar aqui. Se os dois catetos valem y, quer dizer que este nosso triângulo é um triângulo isósceles. E é sempre bom lembrar que se um triângulo tem dois lados iguais, os seus ângulos também são iguais. Opa, se eu tenho um triângulo que um ângulo é 90 graus e os outros dois são iguais, basta que eu escreva ali uma equaçãozinha, um ângulo x mais um ângulo x mais o ângulo de 90 graus tem que dar a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180 graus. Ou seja, eu vou escrever ali, 2x tem que dar 90. Ou seja, cada um destes ângulos é um ângulo de 45 graus. Além disso, eu tenho um triângulo isósceles
com dois ângulos agudos de 45 graus e uma hipotenusa medindo 10 raiz de 2. Tem um errinho aqui, vamos consertar, né? A hipotenusa mede 10 raiz de 2. Ótimo. E aí, para eu encontrar o y, eu posso tanto usar o seno de 45 ou o cosseno de 45. Se vocês olharem na tabelinha, o seno de 45 e o cosseno de 45 medem a mesma coisa. Então, neste caso, não muda absolutamente nada quem eu vou escolher para resolver o meu problema. Então, eu vou fazer aqui o seno de 45 graus é igual à divisão entre o cateto oposto, que nesse caso aqui, se eu estou olhando esse ângulo, o cateto oposto é y, dividido pela hipotenusa, que é 10 raiz de 2. E aí, trocando o valor do seno de 45 pelo seu valor na tabela, que é raiz de 2 sobre 2, vamos pegar a tabela de novo aqui para olhar, raiz de 2 sobre 2, tá? É igual a y sobre 10 raiz de 2. E olha que facinho, 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vamos lembrar que raiz de 2 é raiz de 2 da raiz de 4, que vale 2, logo eu posso simplificar com o denominador. Portanto, y vale 10. Então, os dois lados do meu triângulo isósceles valem 10 e a minha hipotenusa vale 10 raiz de 2. E o último exemplo, para a gente fechar essa aulinha rápida de razões trigonométricas, eu tenho aqui um triângulo retângulo com um ângulo agudo medindo 60 graus e um dos seus catetos medindo 5 raiz de 3. Eu preciso determinar o outro cateto, que eu chamei de x, e a hipotenusa, que eu chamei de y. De novo, no quadrinho rosa ali tem um resuminho rápido do nosso triângulo. Y é a nossa hipotenusa, é oposta ao ângulo de 90 graus. X é o cateto oposto com relação ao ângulo de 60 graus. E 5 raiz de 3 é o cateto adjacente com relação ao ângulo de 60 graus. Lembrando que este triângulo tem um ângulo de 30 graus que não está escrito, mas que a gente pode escrever se a gente quiser, tá? Então, se eu quero determinar x, x é cateto oposto. E o meu valor numérico apresentado é o nosso cateto adjacente. Lembra, quem que junta numa mesma razão trigonométrica cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então eu escrevi aqui, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 5 raiz de 3. Procurando na tabela o valor da tangente de 60. O valor da tangente de 60 na nossa tabela, 5 raiz de 3. Então fica lá, no lugar da tangente de 60, raiz de 3 é igual a x sobre 5 raiz de 3. E x é igual a 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, 5 raiz de 9, 5 vezes 3, x vale 15. Pronto. Se eu quiser determinar y, de novo, pode ser usando teorema de Pitágoras, posso usar seno, se eu quiser, e aqui eu optei para fazer pelo cosseno, pelo mesmo motivo do primeiro exemplo. Eu não quero usar valores que eu tenha descoberto, eu quero usar valores do problema. Então ali, cosseno de 60 é cateto adjacente, 5 raiz de 3, dividido pela hipotenusa y, que eu não conheço. Olha na tabela, cosseno de 60 vale 1/2, é igual a 5 raiz de 3 sobre y. Y vezes 1 é igual a 2 vezes 5 raiz de 3, que é igual a 10 raiz de 3. Com estes lembretes, já que esse é um assunto que a grande maioria já estudou no 9º ano, vocês podem dar sequência resolvendo os exercícios do material que está lá no SIGA. Certo, gente?
Qualquer dúvida me procurem e a gente vai se falando. Um abraço.